Quer trabalhar 4 horas por semana e liberar tempo para finalmente você conseguir fazer tudo que você quer muito fazer e você fica só esperando o final de semana ou as férias e as férias nunca chegam? Quer liberar tempo para curtir sua vida sem precisar necessariamente deixar de ganhar dinheiro nesse processo, né? Ganhando a mesma coisa ou até, talvez até mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema do episódio de hoje é Trabalhe 4 horas por semana, um livro escrito por Timothy Ferriss. Muito pedido também e muito comentado na internet. Com uma promessa fortíssima, né? Vamos ver se é verdade mesmo. O que será que dá pra gente puxar de tudo isso? Será que dá pra acreditar, né? Realmente no método que ele propõe aqui pra gente? Então, fica com a gente até o final do vídeo pra conhecer esse método. Eu sou Ana Carolina. Esse é o episódio 94 do Café com PNL. Hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio e prometendo muito. Vamos lá. E a Viviane. Tô aqui mais para aprender, vou ouvir. Eu quero aprender a trabalhar 4 horas por semana. Vamos lá, Carol. É isso aí. O título, apesar de ser apelativo, né? O que basicamente ele fala? Técnica para você escalar as atividades repetitivas que você faz na sua vida, né? Então, vai muito além de produtividade. Vocês vão ver que a gente vai bater bastante nesse aspecto. E ele complementa muito o Arte de Fazer Acontecer, que é um episódio que a gente já gravou aqui também. Então, enquanto o Arte de Fazer Acontecer, ele pega todas as suas atividades e ele te ajuda a organizá-las para que você não fique ansioso. Aqui, que busca muito mais você ser eficiente, né? Ou seja, fazer com menos recursos de tempo e dinheiro as mesmas atividades que você tem. Aqui, no Trabalhe 4 horas por semana, ele vai te ensinar a ser eficaz. Ou seja, escolher fazer a tarefa certa. Aquela tarefa que vai te gerar resultado. E esses dois livros, então, eles se complementam muito bem. Porque se você sabe fazer a tarefa certa, que vai gerar resultado, e você sabe organizar, aí você deslancha. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já lembra de curtir o vídeo, compartilhar com uma pessoa que gosta desse assunto ou tá precisando ser mais produtiva porque tá passando por um período caótico na vida. Você manda esse vídeo para ela e eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, mesma coisa, você também consegue compartilhar o episódio pela plataforma com alguma pessoa especial. Lembra de curtir, de seguir a gente, né? Seguir o podcast e dar 5 estrelas. A gente vai ficar super feliz também. E é sobre isso que a gente vai tratar o livro de hoje. Primeiramente, né, apesar dessa promessa forte, o que ele defende é que a gente não precisa viver, a gente tá... A nossa vida tá automática de uma forma que a gente trabalha... Lá nos Estados Unidos ele fala, né, 9 to 5 job, que é o mais comum. As pessoas trabalham sem parar para pensar no que elas estão fazendo. Elas criam a crença de que para você ter sucesso na vida, você precisa tirar a nota boa, aí depois da nota boa você precisa estudar para passar numa faculdade, aí faz a faculdade, aí você precisa entrar num trabalho que você vai ficar, diz ele, embaralhando papéis a sua vida inteira. Parece que trabalha e não ganha o que deveria ganhar pela quantidade de esforço que você faz. E aí você vai criando com essa história de esforço uma crença de que para você ter sucesso você precisa trabalhar arduamente. Quanto mais você se esforça, mais sucesso você tem, mais resultado que você tem. Isso é uma grande mentira. Uma equivalência complexa. Total. Porque você pode trabalhar arduamente na tarefa errada pro resto da sua vida. Uhum. E você não vai ter resultado nenhum com isso. Sim. Que é o que ele bate. E muitas vezes a gente faz isso no automático. A gente trabalha no automático dessa forma. A gente deixa de pensar em soluções melhores que fariam essa tarefa que você precisa fazer de uma maneira muito mais fácil, simplesmente porque você se vê obrigado a trabalhar muitas horas. Porque você se sente mal se você deixar de trabalhar. Se você sair 4 horas da tarde do escritório, você vai se sentir mal e você não consegue entender de crença, por quê. Né? E é por causa disso. É essa sociedade que te empurra para esse modelo de trabalho que não serve mais para a realidade que a gente vive atualmente, né? Então, é sobre isso que ele fala nesse livro. É isso que ele defende nesse livro. E aí a ideia é que ele diz que ele passava por isso. Ele tinha uma empresa e ele percebeu que a empresa dependia praticamente só dele. E ele passava
horas e horas e horas telefonando para clientes, e os clientes não geravam retorno e ele ficava cada vez mais sufocado naquela rotina, até ele perceber que, poxa, eu tô trabalhando para esperar até a minha aposentadoria, para assim eu ficar feliz e começar a viver a minha vida depois dos meus 80 anos de idade. Então, é como se ele estivesse sofrendo e carregando aquela âncora, né, de ter que trabalhar, de viver estressado, tudo isso para conseguir aproveitar a vida numa fase da vida que talvez você não tenha mais a energia que você tem para fazer aquilo que você sempre sonhou, sabe? Você tá jogando sua vida fora em troco de alguns anos. E o que ele defende é o contrário, né? Que você puxa a sua aposentadoria para antes. Crie mini aposentadorias na sua vida, né? Libere tempo, que é por isso que ele fala trabalhe 4 horas por semana. Libere tempo dentro da sua semana para você viver uma vida que você gosta, que você consiga aproveitar. E esse é um tema que liga muito com os outros temas dos podcasts que a gente vem fazendo, né? Que é a questão do estoicismo, de quanto você é capaz de se manter no presente, que é o episódio 93, se não me engano, que a gente fala sobre isso. Se o Nathan quiser comentar mais, ele que tá mais acostumado com os pensadores aí. Então, você tava falando, muitas vezes as pessoas fazem exatamente isso, né? Vive a vida inteira pensando na promessa do que ela vai viver quando ela chegar nos 60 anos, 70, se aposentar. E aí vai começar a viver, e eu fiz um vídeo sobre isso também, que é uma loucura você começar a viver quando a vida tá pra terminar. Você já tá no final da vida. Claro, ainda é vida, mas você não pode adiar. O Sêneca, ele fala que enquanto você adia as coisas, você adia os seus planos, a vida se esvai. Porque você não tá fazendo nada hoje no presente. Você tá só esperando uma promessa de um tempo que você não sabe se vai chegar. Você não sabe se você vai estar vivo, para quem tem 20, nos seus 40. Quem tem 40, nos seus 60. Quem tem 50, nos 80. E você tá deixando a vida para um período de tempo que você não sabe se vai chegar. E isso é uma loucura. Você adiar os seus planos para um tempo que não existe. Então é muito importante você prestar atenção nisso que a Carol tá falando, para você viver a vida que você merece no presente. Você ir fazendo planos para que você viva uma vida no presente. Que a gente falou no episódio bastante sobre isso, 92, né? 93. 93. É isso, e o objetivo aqui não é simplesmente você largar a mão, tá? E não ter aposentadoria nenhuma, não se preocupar com isso. Deixa a vida levar. Deixa a vida levar, não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer mesmo é a gente conseguir liberar tempo pra fazer as coisas que a gente gosta. Ele fala que muitas vezes as pessoas, elas querem ter dinheiro, né? Eu quero trabalhar pra ter dinheiro, mas o que elas querem verdadeiramente não é o dinheiro, é a consequência do que o dinheiro traz pra elas, né? Agora, se você consegue tudo isso e não tem a consequência, né? Se você quer dinheiro pra caramba, pra que aí sim você consiga ter liberdade pra viajar, por exemplo, pra onde você quiser. Mas você pega e não viaja? Qual é o sentido disso tudo que você tá fazendo, né? Ele bate muito nisso, em qual que é o sentido de fazer tudo isso. E um outro motivo que ele coloca pra gente buscar liberar tempo na nossa agenda é que muitas vezes ele fala que a gente se ocupa demais como uma forma de muleta pra gente evitar decisões difíceis e tarefas que a gente não se sente capaz de realizar. A gente acaba enchendo a nossa agenda como desculpa por a gente ser hiperativo e não ter foco, pra conseguir sempre o mais fácil. Você dá uma desculpa pra você mesmo. Eu não consegui pensar mais nessa estratégia, que é uma estratégia que vai exigir do meu racional, que vai exigir meu esforço. Então eu coloco um monte de coisa aleatória lá pra dar desculpa de não fazer o que deveria ser feito. E de tomar decisões que são simples, né, que liberariam muito espaço na sua agenda, que são simples, mas você não tem coragem de tomar. E quando eu li essa parte, eu falei assim, putz, né?
Eu comecei a ler esse livro mais por curiosidade mesmo, porque eu imagino que, assim como você deve estar se perguntando como é que raios ele consegue trabalhar só 4 horas por semana. Eu comecei a ler o livro meio que nessa vibe, assim, né? Deve ser alguma coisa de produtividade. E ele bateu completamente em todas as inseguranças possíveis que eu já tive ou tenho, assim. Porque ele falou todas, ele mencionou todas. É muito mais que produtividade. Ele fala muito mais nesse livro sobre as nossas inseguranças e o quanto a gente preenche o nosso tempo por não tomar essas decisões que a gente deveria ter tomado, né? Exatamente. Não mudar o rumo da nossa empresa Medo, né? por medo de falhar. Zona de conforto. Aí vem uma série de apego. Se você pensar, tem muito a ver com apego, né? Ai, mas eu vou largar de fazer isso que a vida inteira eu fiz. Mas e aí? E se eu largar de fazer tudo isso e não ter o resultado? Né? E aí tem muito a ver com apego também. Muita coisa para sistema de crença, né? Só ganha dinheiro quem rala muito. Aí vem um sistema de crenças e aí você tem que Que é aquilo que ele falou, né? As pessoas acham que você tem que ser uma pessoa esforçada na vida. Provavelmente você já ouviu isso de alguém da sua família, né? Mãe, pai, tio, avô, avó. Alguém fala isso. Você só estudou 1 hora. Imagina, você estudou só 1 hora. Pois é. A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, né? E também de que... Outra crença, né, que ele fala aqui, que eu marquei as crenças pra falar pra vocês, gente. Tem uma também que tempo é dinheiro, que a gente repete o tempo inteiro. E aí as pessoas começam a atribuir como se tempo e dinheiro significasse a mesma coisa. E não necessariamente, né? As pessoas têm a noção de quanto mais tempo eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. E não necessariamente. Às vezes você tá falando isso, tô lembrando uma passagem do livro do Sêneca, que ele, se tempo fosse dinheiro, pra ele seria bom. Porque o que ele fala? As pessoas são muito avarentas quando em relação ao imóveis, dinheiro, bens materiais. Não querem emprestar, não querem perder isso. Só que em relação a tempo, as pessoas dão à vontade. O tempo delas num emprego que não gosta, num relacionamento que não quer. E as pessoas dão o tempo como se ele fosse eterno, à vontade. E o Sêneca fala justamente isso. O tempo é o bem mais precioso que uma pessoa tem. Muito mais que dinheiro. Então, se tempo fosse dinheiro, as pessoas não iam desperdiçar tanto tempo como elas fazem, geralmente, né? Exatamente. Então, como é que a gente faz para desvincular? Essa que é a técnica, né? Enquanto você tá vivendo nesse tempo é dinheiro, de fato, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ter. Agora, existem maneiras de você desvincular uma coisa da outra, né? E aí não deixar de usar seu tempo com coisas que não te agregam e não agregam para sua empresa e não agregam consequentemente pro quanto você ganha. E aí eles que o resultado disso é uma sociedade de pessoas realmente cansadas, que passam a vida esperando por uma aposentadoria, para aí sim serem felizes, né? Que foi o que o Nathan falou. Então, a primeira reflexão, vai ter muitas reflexões aqui que a gente vai passar para vocês, mas a primeira é exatamente isso. O quanto eu tá sendo realista e achar que eu tenho que viver essa vida que todo mundo vive, tá me afastando da vida que eu sonho para mim. E a segunda é o que eu vou sacrificar da minha vida, de felicidades da minha vida, se eu continuar vivendo nesse ritmo que eu tô vivendo pelos próximos 10 anos ou 20 anos? Será que vai ter valido a pena? Essa é a primeira reflexão que ele traz pra gente. Que é muito válida. Então, se você quiser pensar nisso também, eu tenho certeza que alguma coisa que você tá fazendo hoje não vale a pena. Pode ser que tenha várias que valham, mas sempre a gente faz aquela tarefa repetitiva que não faz muito sentido e a gente poderia... Já deveria ter parado, mas não parei, né? Eu vou fazer uma reflexão aqui, não é no livro, mas é sobre o que o Sêneca fala. Quando você olha uma pessoa velha, enrugada, com cabelo branco, ela viveu muito ou ela só existiu muito? E aí ele faz um paralelo, né? Se um barco sai do porto e aí é atingido por uma tempestade e fica andando em círculo no mar, ele navegou muito ou ele só foi sacudido muito? Então é uma coisa para se pensar aí.
Eu amo essas analogias que a gente grava mais fácil na cabeça. E aí, qual que é o método, né? Finalmente, chegamos ao método. Ele ensina o método DEAL, né? Em inglês. E aí, cada uma dessas... É um acrônimo, né? Cada uma dessas letras significa uma coisa. A gente vai passar por elas com vocês. Eu vou filtrando aqui as coisas que mais têm a ver com desenvolvimento pessoal, é claro. Dentro do contexto aqui do nosso podcast, dentro dos nossos temas, né? Que ele fala sobre bastante coisa. O primeiro é o D de definição. E ele começa contando uma história que ele era um empresário, ele fez de tudo para conseguir viver aquela vida que a gente considera que seja de uma pessoa de sucesso. Então ele trabalhava pra caramba, e ele chegou num ponto na vida dele que ele estava atolado de coisa para fazer e ele não conseguia sair daquilo. E ele percebeu que ele tinha estruturado aquela empresa que ele montou de uma maneira que ele não conseguiria vender, por problemas no nascimento da empresa mesmo. E aí ele resolveu que aquele estilo de vida ia ser insustentável e que ele deveria largar e fazer outra coisa. E tirar um ano sabático para pensar no que ele ia fazer, viajar e viver a sonhada aposentadoria dele. E aí ele começou a ter medo. Ele começou a pensar, poxa, mas e se eu falhar? E se eu falir? E se eu sair pro meu sabático e a minha vida desmoronar e nunca mais eu conseguir sustentar minha família? E ele começou a pensar em todos os medos que ele tinha e que impediam ele de tomar essa decisão. E aí ele foi tentando ir contra, né? Não, olha que absurdo que eu tô pensando nisso, eu sou ansioso, oh meu Deus. Até que ele resolveu fazer o contrário. Ao invés de ficar tentando relaxar, eu não consigo relaxar mesmo, eu vou me preocupar. Só que eu vou me preocupar com razão. O que é o D? Definição. Defina o medo. Dê uma cara pro medo. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas na nossa vida, de tomar uma decisão de ir para outro rumo, com medo do julgamento, por exemplo. Vão me julgar. O que vão pensar? O que vão pensar? E a gente cria essa persona. Vão me julgar. Quem vai te julgar? A gente cria esse grupo nebuloso de pessoas na nossa cabeça e a gente vive como se esse grupo existisse. Então, para você se sentir mais seguro, para você mudar alguma coisa na sua vida, para você deixar de fazer alguma coisa que não faz sentido, que é o caso dele quando resolveu largar a empresa, define o medo. Quem que é essa pessoa que você pensou quando você generalizou e falou que todo mundo ia te julgar? Você pensou em alguém. Essa pessoa, ela tem know-how sobre o que você faz para poder te julgar ou não? Ou é só um babaca da internet? Porque muitas vezes a gente pega uma pessoa que a gente atribui, a gente acha que ela vai julgar a gente e a gente generaliza, achando que todas as pessoas do universo vão julgar a gente se a gente tomar uma decisão e esquece de todas as outras pessoas que vão falar bem, que vão aproveitar outra contribuição que a gente vai fazer no nosso outro emprego de uma forma legal. E a gente ignora todas essas pessoas e a gente vive... O pior é quando não é vozes da cabeça, né? Quando nenhuma pessoa existe, você só tá imaginando... Não foi nem generalizado. Não foi nem uma pessoa, um babaca que você encontrou que te julgou. É simplesmente uma coisa realmente da sua cabeça. Então, a primeira coisa que ele faz traz pro chão. Já que você tem que se preocupa mesmo, mas se preocupa com razão. Quem que é essa pessoa? Né? O que poderia acontecer? Essa pessoa tem a experiência que você tem no que você está querendo fazer? Ela teve sucesso no que você está querendo mudar? Porque muitas vezes a pessoa te julga e você compra aquele julgamento, sendo que a pessoa não tem capacidade nenhuma de estar fazendo aquele julgamento. Porque ela não tem essa experiência para fazer esse julgamento, ela não viveu isso que você está vivendo, ela não teve sucesso nisso que ela está te julgando, e aí você quer acreditar nessa pessoa? Exatamente, é o que ele loucura, fala. Insano. A primeira coisa para você conseguir liberar suas horas sem sofrer tanto, né, com medo, nossa, se eu deixar de fazer essa tarefa, o que vai acontecer? É justamente esse primeiro passo, que é definir o medo. Aí é o exercício que ele começou a fazer, né? Qual que é o pior que pode acontecer se por acaso... Se eu ficar um ano sabático. Se por acaso eu largar essa empresa e começar uma nova. Que era a decisão que ele estava encrencado. E é uma coisa que a gente fala bastante também, inclusive no DL, né? O primeiro passo para você conseguir vencer, vamos dizer assim, o medo, é você definir aquilo, né?
E entender que recurso que tá te faltando pra... Falta conhecimento, né? Buscar conhecimento. Que conhecimento que tá te faltando pra você tomar essa decisão. Que foi o que ele começou a fazer. Perfeito. Pra aí sim você conseguir tomar essa atitude radical aí que ele tomou também, né? Eu não tô com o livro dele aqui, mas tem o livro do Epiteto, que também é um filósofo estoico, que fala muito sobre como você viver melhor. E ele fala isso que a Carol tá falando. Ele dá um exemplo que... eu quero ir na casa de banho. Que na época usavam bastante, né? Eu quero ir na casa de banho. Isso é o que ele quer fazer. Só que se acontecer alguma coisa que costuma acontecer lá, por exemplo, você esbarrar numa pessoa, alguém te jogar água em você, você se molhar, algo do tipo, que são coisas naturais que acontecem ali, não tem por que você ficar chateado com isso, porque é natural da coisa que você está querendo. Então, o que a Carol tá falando é meio que planejar o que pode dar, pensar no que pode dar de errado, no pior que pode acontecer. Mas perceber que isso também é natural da sua decisão. Isso pode acontecer. Então não tem por que você se preocupar com uma coisa que pode acontecer. Claro que você tem que se preparar para isso, mas é uma coisa natural da sua decisão. Então você tem que ter isso na cabeça, que se você está querendo algo, tem coisas que você não tem controle que podem acontecer e você tem que se preparar para isso. Que foi o que ele fez e é o que ele recomenda, inclusive. Eu vou deixar esse exercício para vocês. Ele atribuiu uma escala de 0 a 10 de impacto. E aí ele pegou o pior cenário, estabeleceu qual seria o pior cenário. E ele percebeu que no pior cenário, isso impactaria ali numa escala 3 ou 4 na vida dele. E ia ser de forma temporária, porque ele ia conseguir arranjar algum outro jeito de... conseguir algum outro emprego, enfim, ele ia conseguir algum outro jeito de se sustentar, né? E as coisas que ele tinha medo. E aí ele pegou qual que é o melhor cenário ou o cenário mais provável, que não necessariamente é o melhor cenário. Ele pegou o cenário mais provável e estabeleceu qual que é o impacto positivo que esse cenário teria na vida dele de 0 a 10. E ele percebeu que chegava ali no 9 ou 10. Então ele estava largando um ganho que poderia ser 9 ou 10, que era mais provável que ia acontecer, não era nem o melhor, era mais provável. Por um medo 3, 4. Por um medo 3, 4 que ele tinha. E aí ele percebeu que não fazia sentido nenhum isso na vida dele. Então, quando você fala assim, eu vou largar de fazer todas essas atividades que eu tô fazendo, o quanto você tá... Qual tá sendo o custo de você continuar nessa vida que você tem, né? Fisicamente, financeiramente, de você trabalhar feito um condenado sem ter resultado... enquanto você poderia, né, ter o custo de oportunidade, enquanto você poderia estar fazendo alguma outra coisa que te gere mais renda ou né, que você consiga liberar mais o seu tempo, depende muito do seu critério de sucesso, né, se você quer ter mais tempo ou mais dinheiro, enfim. E esse é o primeiro exercício que a gente vai deixar para vocês, então, né, dentro de definição. Defina. Se você tá com medo de tomar essa decisão, a primeira coisa é isso, defina qual que é o pior cenário se eu largar essa tarefa, se eu não fizer mais essa tarefa que eu tô achando que não vai ser produtiva. Tá, o que eu consigo fazer pra evitar esse pior cenário, né? Como é que eu consigo contornar para que esse pior cenário não aconteça? A chance... Qual que é a maior chance, né? De eu ganhar não fazendo essa tarefa aqui? E aí decide se faz sentido... continuar nesse caminho, executando essa tarefa ou não. Exercício muito bom para tomada de decisão, não estou falando nem só de trabalho. Se você pensar, nem só de trabalho. Sim. Às vezes você está com um perrengue num relacionamento lá que você não sabe se vai, se volta, se fica. O exercício serve para a mesma coisa. O que ele fala também é uma outra dica que pode te ajudar e pensar numa estratégia para você conseguir contornar o pior cenário é o seguinte: se você fosse demitido hoje, o que você faria? Eu acho que é aí que tá, para conseguir contornar essa situação financeira. Porque se esse é o seu maior medo, começa a pensar assim, o que você faria hoje? Será que não valeria muito mais a pena o que você faria do que o que você tá fazendo, carregando essa tarefa que não faz sentido nenhum? Exatamente. Então, o que ele fala é que geralmente o que a gente mais tem medo é aquilo que a gente precisa fazer. Aquela decisão que a gente precisa tomar e tudo mais. E outra coisa
que ele bate bastante na tecla dentro de definição, além de definir o seu medo, é definir o que você quer. Definir seu objetivo. E ele diz que 90% das pessoas do mundo estão convencidas de que elas são incapazes de conquistar objetivos grandes. E elas vivem na média. E aí, o que acontece quando você vive na média? Você cria objetivos medianos. E quando você cria objetivos medianos, tipo, ser promovido, é aquilo. Estudar, passar no vestibular, passar no emprego, ser promovido, trabalhar que nem um condenado e viver minha aposentadoria, que é o que geralmente as pessoas sonham. Elas sonham porque elas estão convencidas de que elas não podem algo muito maior que aquilo. Porque se elas tivessem certeza, elas escolheriam. E aí o que ele diz que acaba acontecendo é que o ambiente, né, o lugar das metas medíocres fica super concorrido. Que é o que o Walt Disney fala também, né? Ele fala, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu nunca tinha entendido muito bem essa frase. E depois que eu comecei a pegar a reflexão do Tim Ferriss, aí eu entendi o que ele quis dizer. Todo mundo almeja exatamente o mesmo curso. Aí o curso fica concorrido. Não é assim que acontece? A mesma coisa com os objetivos audaciosos. Como ninguém acha que consegue atingir esse objetivo audacioso, ninguém coloca isso como objetivo. Você coloca um objetivo mais simples. E aí, quando você vê, tem trocentas pessoas, você tá ralando pra caramba pra conseguir um objetivo, né? Porque você não tem coragem de ir pro mais audacioso. E o audacioso é capaz de ser muito mais fácil. Então, o que ele fala é, cara, seja audacioso. Se o seu objetivo é trabalhar 4 horas por semana, que é o caso que é o que ele queria, vai nele, que é muito mais fácil do que você ter um objetivo mais simples, né? Cara, no senso comum. No senso comum, é o que ele fala. Quanto mais você fugir do padrão, mais chance você vai ter de se dar bem no que quer que você... Com certeza. E ele foge muito do padrão, né, esse autor. E é muito legal também essa questão. Então, o quanto você consegue definir, de fato, seus objetivos é importante. Ele fala que os objetivos medíocres, isso você fala também, até queria que você falasse, eles não motivam a gente, né? Quando você coloca um objetivo pequeno, você acaba desistindo no primeiro, no segundo, ou no terceiro obstáculo, você acaba largando, né? Objetivo, eu sempre falo que eu queria até uma rima para isso, né? Meta muito aquém, meta muito além não motiva ninguém, né? Tem até uma rima. Mas a meta muito baixa, ela não gera motivação. Porque você realiza sem esforço nenhum. E como você realizou e não foi preciso nenhum esforço, não existe a motivação. A motivação vem de você ir além superar a expectativa, de você ter aquilo como um desafio. Né? A gente fala muito de bem-estar, né? O conceito de bem-estar é muito errado que as pessoas têm de bem-estar. As pessoas acham que bem-estar é relaxar. Não, relaxar, é descansar. Bem-estar é diferente. Você tem bem-estar quando você supera um desafio, né? Então, quando a meta é muito baixa, ela vai te colocar num nível de energia 0 para realizar aquilo. E no nível de 0 de energia, isso aí para você é a mesma coisa que não fazer nada. É a mesma coisa que não fazer nada. E não fazer nada também não gasta nenhuma energia, não dá resultado nenhum. Então, sem dúvida, a meta muito aquém, ela é totalmente desmotivante. Se você der uma meta para alguém, algo que é muito fácil dela fazer, ela vai fazer, mas não vai gerar esforço, energia, não vai gerar superação, ela não vai sentir nada. Dentro da neurociência existe uma teoria, que é a teoria da excitação ótima, né? O que ela diz, que se você coloca um nível de atividade com estímulo muito baixo, a pessoa... O seu foco atencional, ele é limitado e ele é sempre usado 100%. Então, o que significa isso? Se você tem uma atividade que demanda muito do seu foco atencional, você vai precisar de tanta atenção para executar aquela atividade que parece que o mundo inteiro vai sumir ao seu redor. Que é quando a gente está em estado de flow. Sim. Ela exige tanto da nossa concentração que a gente acaba não usando a concentração para outras coisas. Quando a atividade exige pouco da sua concentração e você é obrigado a usar 100% dela, você divaga para qualquer outro lugar. Sim, aí vem. E a mesma coisa acontece na nossa vida, né? Se um objetivo, como a Viviane falou, é de um estímulo muito baixo, você vai começar a se distrair, você vai desmotivar.
não pode ser excessivamente alto, mas o que se recomenda, e já foi provado na neurociência, é que o flow, ele acontece sempre um pouco acima do que você acha que você é capaz. Ele é sempre mais desafiador do que você acha que você é capaz. Que vai de encontro ao que o Tim Ferriss fala. Ele não usa esse termo, porque ele vai mais para a parte prática do negócio, mas segue mais ou menos o mesmo padrão. E aí, o exercício... Então, você já definiu o seu medo, agora você vai definir seu objetivo. Ele fala que a melhor maneira de você definir o objetivo é estabelecer o projeto de vida. Se você fez DL, não é o projeto de vida do DL, tá? É outra coisa. O projeto de vida dele é outra coisa que ele chama de projeto de vida. Vou falar o que é. A partir dessa pergunta, né? Muita gente fala, se eu vou trabalhar até ganhar X dinheiro. Quando eu ganhar X dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser. Mas as pessoas não definem o que é o que eu quiser. Então, já começa por aí. A primeira coisa que ele fala é o seguinte... O que você faria se você soubesse que não existe a possibilidade de você falhar? É esse nível de audacioso que você tem que ter na hora que você for estabelecer seu objetivo, de acordo com o Tim Ferriss, né? E aí ele fala, lista aí no papel 5 coisas que você quer ter, inclusive coisas materiais, o que você quer fazer e o que você quer ser. 5 coisas de cada. Você vai listar. O ser, você vai transformar em fazer. O que eu preciso... Por exemplo, eu quero ser um chefe de cozinha. Esse é o meu sonho audacioso. Tá, então o que eu vou fazer para ser um chefe de cozinha? Escreve ali do lado. Então transforma tudo que é ser em fazer. Agora você tem um monte de lista de fazer, certo? Os 5 que você já tinha colocado, mais os 5 que você transformou. E um monte de lista de ter. E aí você vai estabelecer... Desses vários sonhos que você tem, você vai grifar 4. Que são os 4 que brilhariam seus olhos, que você falaria, nossa, minha vida valeu realmente a pena se eu fizesse esses 4 aqui. Seleciona quais são esses 4. E aí você vai fazer 2 coisas. Primeiro você vai calcular qual é a sua renda média mensal que você precisa para ter isso funcionando, isso que você quer funcionando. E aí como é que você faz? Você calcula o custo mensal que seria para você ter essa vida aí que você colocou no papel, mais os seus custos fixos que você já tem normalmente na sua vida, além desses sonhos. E você dá uma margem, então você multiplica por 1,3, né? Que é essa margem de segurança que vai servir para sua reserva de emergência caso alguma coisa aconteça de errado, você conseguir driblar. Então, seria você preparando seu sistema para conseguir arriscar de uma forma mais tranquila. Ok. E outra coisa que ele fala é, estabeleça 3 próximas ações para cada um desses sonhos. Uma próxima ação para você fazer agora, uma para você fazer amanhã e outra para você fazer depois de amanhã. Sim, ele joga tudo já pro imediato, que ele fala que você tem que agir. Ele joga bastante nesse sentido. E aí, o que for para fazer agora, faz agora de fato. Inclusive, ele fala, para de ler e faz aquilo que você escreveu. Depois você volta. E esse é o projeto de vida que ele estrutura, né? Então, essa é a ideia que ele tem. Basicamente, é isso. Seja audacioso. Então, fica aqui a pergunta para vocês. O que você faria se você soubesse que você não pode falhar? Você faria alguma coisa diferente se você tivesse a certeza de que você ia dar certo? Fica aí o questionamento, né? E se você conseguisse estabelecer condições suficientes para você ter certeza de que o seu futuro vai ser maravilhoso, né? Será que isso mudaria os seus objetivos de alguma forma? Fica aí o questionamento. Bom, pessoal, e é com essas perguntas que a gente finaliza a letra D do Deal, do Tim Ferriss, e o nosso episódio também. Então, lembra já de executar essas ações que você escreveu aí no papel durante o episódio, que a gente vai precisar delas pra gente seguir pro próximo. Lembra também de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que gosta do tema de produtividade e que quer viver uma vida mais tranquila sem perder resultado. Lembra também de, se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, de dar 5 estrelas, a gente fica super feliz que você curtiu. E de seguir o Inexo Oficial também no Instagram, que a gente posta conteúdos rápidos pra lá, praticamente todos os dias. Então é uma forma de você também evoluir no momento que você estiver descontraindo, que você estiver mais tranquilo depois do trabalho, por exemplo. Se você quiser encontrar a gente nos nossos perfis pessoais também, a gente também tá postando conteúdo por lá. Você me encontra como a Carol Meirelles. E eu vou deixar aqui o Natan e a Viviane passarem o Instagram deles pra vocês também. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.
E a próxima semana, a continuação desse episódio que a gente começou agora. Se quiser me encontrar no Instagram, é Nathan Negrelli. Vou colocar aqui embaixo o Instagram de nós três. Vai ser maravilhoso ter vocês lá comigo. E sigam o Inex Oficial, como a Carol falou. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. O meu Insta é @VivianeLauren. Espero vocês lá. E no próximo episódio estamos juntos. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Nos vemos semana que vem.